Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura do capítulo 20 do livro A Mulher Vê, Moderna à Moda Antiga, escrito por Cristiane Cardoso, capítulo 20. Ela teme a Deus. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Na minha opinião, essa é a característica principal da mulher virtuosa. Ela teme a Deus. Qualquer mulher pode ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa amiga, uma boa funcionária e uma boa chefe, se ela quiser. Tudo o que precisa fazer é dar o seu melhor e ser uma boa aprendiz para que possa melhorar a cada ano. Contudo, a mulher virtuosa não apenas era boa nessas áreas, ela também era de Deus, o que fazia ser excelente em todas as coisas. Tanto que você está lendo mais um livro acerca dessa maravilhosa mulher da Bíblia. Assim como computadores param de funcionar por uma série de problemas técnicos, nós também podemos parar de funcionar em muitas áreas de nossas vidas quando nosso relacionamento com Deus não vai bem. Tente lembrar quando foi a última vez que você teve um problema no seu casamento ou com uma amiga. Como estava a sua vida espiritual naquele momento? Talvez você diga que estava tudo bem, mas na verdade estivesse adormecida e nem um pouco ativa. Quando Deus é o centro das nossas vidas, dificilmente desviamos nossa atenção para outras coisas. Isso não significa que não teremos problemas, mas certamente reagiremos a eles de uma maneira muito diferente. E é exatamente aí que muitas mulheres cristãs têm falhado. Conheci uma bela mulher cristã num dos nossos cursos para casais, que veio até nós como último recurso para salvar o casamento. Ela sentia-se devastada por causa do rumo do casamento e estava prestes a desistir. Mas ela veio. E com ela veio seu marido, que também não tinha a menor ideia de como fazer o casamento funcionar depois de tudo que haviam passado. Eles frequentaram o curso do início ao fim. Compareceram a algumas sessões de aconselhamento e, posteriormente, passaram a frequentar a igreja aos domingos. Ele, que durante toda a sua vida havia sido cético em relação a Deus, tornou-se receptivo à nova fé e passou a enxergar as coisas com outros olhos após algumas semanas. Não demorou muito para começarem a testemunhar aos seus amigos. Ela o havia perdoado e ele havia aprendido a ser um marido. Eles agora viviam em sintonia, com um enorme desejo de passar a vida inteira nos braços um do outro. Mas o tempo passou e algumas coisas começaram a acontecer na vida pessoal do casal. Eram muitas as distrações e eles começaram a frequentar a igreja cada vez menos. Havia sempre alguma coisa acontecendo e a fé deles começou a se enfraquecer como um músculo que não é exercitado. Alguns meses depois, quando já haviam parado de ir para a igreja por completo, o que inclusive é um padrão que tenho notado. Quanto menos você faz alguma coisa, menos você tem vontade de fazer. Quanto mais você faz uma coisa, mais tem vontade de fazer. Eles estavam da mesma maneira que no início, perdidos. O casamento deles não tinha saída. Ambos podiam mudar aquela situação, mas nenhum dos dois tinha mais forças para isso. É triste ver esse tipo de coisa acontecendo o tempo todo. As pessoas não entendem. Não basta saber o que você tem de fazer para ter uma vida feliz e completa. Não basta ter condições para isso. Você precisa ter uma ferramenta que não pode ser aprendida ou comprada, mas precisa ser construída, que é um verdadeiro relacionamento com Deus. Se você quer parar de fracassar no casamento, ou no seu trabalho, ou com a sua família, ou com seus amigos, siga este conselho, resolva o seu problema interior primeiro. O relacionamento com Deus não se baseia nos famosos. Eu creio em Deus à minha maneira, eu vou à igreja aos domingos, eu sou cristã, eu cresci na igreja, eu estou salva.
O relacionamento com Deus se baseia nas mesmas coisas que qualquer outro relacionamento. Para que uma mãe tenha um bom relacionamento com a sua filha, ela precisa conversar com a filha, ser a sua amiga, entendê-la, saber quais são as suas necessidades, agradá-la, sacrificar-se pela filha, ter tempo para a filha, investir na filha. Se não faz essas coisas, não pode reclamar do fato da filha não falar com ela. Não faz o menor sentido pensar que você pode ter um relacionamento com alguém baseado apenas no que você representa para a pessoa. Sim, Deus deu o seu Filho por nós para que pudéssemos ser salvas, mas isso não significa que estejamos salvas, só quer dizer que podemos ser salvas. Para que possamos realmente ser salvas, precisamos ter um relacionamento com Ele, do tipo que satisfaz todas as exigências naturais de qualquer outro relacionamento. Vamos fazer agora uma lista de fundamentos para o relacionamento entre mãe e filha, igual àquela dos fundamentos para o relacionamento com Deus, citada anteriormente. Eu gosto da minha filha da sua maneira. Eu gasto 2 horas com ela aos domingos. Eu pago as suas contas. Eu a criei. Eu sou a sua mãe. Isso seria o suficiente para você ter um bom relacionamento com a sua filha? Não, é claro que não. Talvez você tenha desejado muito se relacionar com a sua mãe quando era adolescente, por isso se rebelava de vez em quando só para chamar a atenção dela. Essa é apenas uma das coisas que fazemos quando sentimos falta de um relacionamento de verdade. Contudo, com Deus é diferente. Ele nunca ignora o quanto queremos ou não. Na verdade, Ele está só esperando o nosso convite para entrar nas nossas vidas. Há tanta coisa que podemos fazer. Se você lhe der apenas 2 horas na semana, é exatamente isso o que vai receber dele. A mulher virtuosa tem um relacionamento com Deus e por causa do relacionamento dela com Deus, ela o teme. Muitas pessoas não entendem o que significa temer a Deus, pensam que é ter medo de perder a salvação e ir para o inferno. Temer a Deus é manter-se afastada de coisas que atrapalham o seu relacionamento com Ele. E a lista é longa. Praticamente tudo nesse mundo está nessa lista, pois o mundo está cada vez mais distante de Deus. Quanto mais perto das trevas você chega, mais apagada você fica. Quanto mais perto da luz você chega, mais iluminada você fica. É uma questão de bom senso. Você pode ser o ser humano mais incrível e ainda assim estar na escuridão, sujeito a todos os males do mundo. Uma mulher que teme a Deus coloca sua fé acima de tudo na vida, inclusive dos amigos, da família, do casamento, da carreira, da escola, do lazer, do dinheiro, da aparência, do sucesso. E, devido ao modo como ela lida com as suas prioridades, ela será louvada, não apenas pelas pessoas, mas principalmente por Deus. O louvor de Deus se manifesta de diferentes formas. Sabe quando você sente orgulho de alguém, quando se sente abençoada por alguém, e você a ama de verdade, e você quer sempre surpreendê-la com alguma coisa, só para mostrar o que ela significa por você, para você? É isso o que Deus faz o tempo todo. Ele nos louva quando estamos no meio de uma 3ª guerra mundial, nos dando condições de sorrir, de dar gargalhadas, de ter paz e de crer que dias melhores virão. Quem possui essa capacidade, senão aquelas que têm um relacionamento íntimo com Deus? Ele nos louva quando realiza os nossos sonhos de maneira mais inusitada. Pobre à beira da morte, a viúva de Sarepta foi louvada por Deus de maneira mais ortodoxa. A sua história começou quando Deus a enxergou em meio a tantas outras mulheres e viúvas do seu povo e enviou o seu profeta Elias até ela só para que o milagre acontecesse em sua vida. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Derrama-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Às vezes, Deus pode agir de uma maneira engraçada. Quando continuamos a leitura, vemos que se havia algo que aquela viúva não podia fazer, era dar comida para ninguém. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido. Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar
este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ela foi extremamente honesta com Elias. Às vezes a vida toma rumos errados e tudo vai ladeira abaixo. Foi isso que aconteceu com essa viúva. Primeiro, seu marido morreu, deixando-a sozinha para sustentar a si e ao filho. Lembre-se que naqueles dias as mulheres não podiam trabalhar. E para piorar as coisas, a fome assolava a terra. A mulher estava praticamente preparando o enterro dela e do filho. E aí chegou um homem de Deus, lhe pedindo a única coisa que ela tinha para viver por mais um dia. Não foi à toa que ela explicou em detalhes o motivo pelo qual apanhava gravetos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da sua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra de Deus por intermédio de Elias. Que reviravolta milagrosa! Uma hora ela estava pobre à beira da morte, instantes depois tinha o suficiente para hospedar Elias na sua casa por muitos dias e salvar a sua família em meio a um período de fome mundial. Tudo isso por causa de uma pequena decisão que ela tomou de apenas crer e obedecer. Ela poderia ter dito: não, vai embora daqui, ou não quero te ver de novo. E se ela tivesse dito isso, nós entenderíamos de fato: Elias estava pedindo um pouco demais para uma pobre mulher. Mas é assim que Deus trabalha e sempre trabalhará. Não importa o quanto o ser humano mude, Deus nunca vai mudar de estratégia. Ele sempre lhe dará oportunidade para usar a sua fé e ver resultados. Mas é só isso que ele vai fazer: lhe dar oportunidades, deixar que você colhe os frutos das suas escolhas. Ela escolheu crer no que Elias lhe disse a respeito do poder de Deus e obedecer a ele. Ela poderia ter crido, mas não obedecido exatamente como fazem muitos cristãos. Eles creem na Bíblia, mas não lhe obedecem. Não esperam casamento para fazer sexo, não dizem a verdade todo o tempo, não são fiéis a todo custo. Eles estão praticamente dizendo o seguinte para Deus: sai fora, estamos em pleno século XXI, todo mundo faz, eu tenho minhas necessidades. A viúva de Sarepta temia Deus e por isso ela foi louvada. A sua história foi incluída na palavra de Deus de propósito. Além disso, ela e seu filho não morreram como a maioria das outras famílias. Deus veio ao seu encontro de uma forma milagrosa. Apenas uma das coisas que ele ama fazer. O que tem se colocado entre você e a sua fé em Deus? O que você pode fazer para se livrar disso? Como você pode começar a temer mais a Deus? Obrigada por acompanhar a leitura do capítulo 20 do livro A Mulher Vê, Moderna Moda Antiga, escrito por Cristiane Cardoso.